meninos, eu precisei sair e entrei de novo aqui. A Renata já ela vem e a gente vai fazer uma live hoje falando um pouquinho como mãe de TDAH, Renata Mafra. Minha prima apareceu! Ela chegou aqui, ó. Vamos ver. Tá me ouvindo? Bom dia, prima. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Tô. Então tá. Porque eu coloquei o microfone e eu não sei se tá funcionando direito. Não, tô ouvindo bem. Então tá ótimo. Então bom dia, prima. Bom A gente vai dia. fazer uma live hoje. Eu sou a TT Mafra, facilitadora de barras de access, facilitadora de consciência. E hoje a gente vai fazer uma live com a Renata Mafra, linda, maravilhosa, minha prima. E a gente vai falar um pouquinho sobre mães, como mães de TDAH. Né, prima? Isso. Obrigada pelo convite, prima. É uma honra estar aqui para trazer essas consciências para os pais, para os filhos, para os parentes dos neurodivergentes. Já vamos explicar o que é esse termo. E obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, se apresenta um pouquinho, fala aí. A live é sua. Tá bem. Então, meu nome é Renata, sou prima da TT. A gente tem aí um caminho, uma jornada de autoconhecimento juntas e, né, nem é por coincidência, mas temos filhos com diagnósticos de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E trazendo hoje esse relato das mães, né? A gente aqui hoje não vai falar sobre eles, vai falar o que é ser a mãe de um turbinado, né, e diferenciado, que é essa ressignificância que eu estou querendo fazer um convite, que esse termo TDAH, desse transtorno de déficit, né, e realmente é um transtorno? Ou eles são turbinados, super habilidosos nas potencialidades? Então, a gente, como mãe, a gente vem trazer aqui essa reflexão, né? É um déficit mesmo? Ou eles têm hiperhabilidades e é um superávit, na verdade, porque eles são hiperatentos, eles não têm déficit de atenção, né? E o que isso traz para a gente como mãe? É um super desafio, porque eles são seres infinitos, né, prima, como a gente disse. Eles são muito além dessa realidade, eles estão muito à nossa frente. Eles sempre nos trazem o desafio de acompanhar essa eletricidade. Então, o que eu trouxe naquele texto de ontem foi isso, de eu como mãe, como me sinto, né? Desafiada o tempo todo, todos os dias. Hoje eu e TT já trocamos mensagens em relação a como eles estão hoje, como foi o dia de ontem. Então, a gente tem feito essa troca rica e o que a gente vem aqui hoje trazer é agregar para essas famílias, esses colegas de quem também convive com esses turbinados diferenciados, como a gente pode trazer mais leveza, tanto para a nossa vida como mãe e para eles se sentirem melhores, se sentirem incluídos de uma forma que seja leve e que seja confortável, né? Porque estar muito além nem sempre é tão confortável, nem para eles, nem para quem convive. Né? É um super desafio a gente também ter essa balança, porque, igual a gente estava conversando, como a gente pode lidar com leveza com isso, trazer empoderamento para eles, mas sem permitir que isso tire a nossa leveza também, né? Porque é um super desafio, porque como eles estão sempre conectados a muita coisa ao mesmo tempo, às vezes eles não sabem lidar com as habilidades, eles nem reconhecem que o que eles têm são habilidades, né? Eles lidam muitas vezes de uma forma que é muito abusiva pra gente. Então, como a gente lidar com as nossas questões, com as questões deles e criar uma vida mais leve, chegando nesse meio termo, né? Então, acho que essa troca, né, que pode gerar aí futuramente um grupo, né, de apoio para que a gente se sinta
mais confortável nessa função, né, de mãe, de super habilitados, com essas potencialidades mil que eles têm. Então, a TT já trouxe em outro momento aquele livro maravilhoso que Você Ensinaria um Peixe a Subir Árvore? E é bem isso, né? O peixe nasceu para nadar, para fluir, não para fazer o que o macaco faz, que é subir a árvore. Então, essa analogia desse livro é muito interessante para a gente trazer, porque o peixe ele é super habilitado para fazer mil coisas que o macaquinho não é habilitado. Então, reconhecer e fazer com que eles também se sintam confortáveis nesse lugar de qual o talento deles, qual a potencialidade. Então, quando eu conheci o termo neurodivergente, que é um super facilitador de consciência, né, que eu e a TT estamos nesse caminho de acessar consciências, nesse lugar também de mãe e de ser humano, né? Neurodivergente é aquele que funciona diferente, que tem uma funcionalidade diferente aqui, realmente no cérebro, aqui no lobo frontal, diferente dos outros. E isso traz várias consequências, né? Dessa super eletricidade, né? O meu filho, desde que nasceu, minha mãe dizia, ele tem rodinha nos pés, né? A minha avó dizia, minha filha, é melhor segurar do que empurrar. Então, assim, todo mundo já percebia que ele tinha algo de potencialidade diferente dos outros, né, primos. E essa Tem essas comparação... características desde que nascem. O Brian, ele tem essas características desde quando estava na minha barriga. Eu tenho fotos da minha barriga, assim, totalmente torta. Porque desde quando estava lá dentro, ele já demonstrava. O Rick, ele fez 3 voltas de circular de cordão. Quer dizer, ele estava ali, ó, já fazendo todas as voltas dele na vida. Então, o nosso convite aqui é que a gente traga uns para os outros, né, essa consciência do quanto é desafiador para eles e o quanto é desafiador para quem convive com eles, porque eles estão sempre lá na frente. E para você acompanhar tanto o raciocínio, porque eles são hiperfocados, mas eles podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tem horas que tem que fazer aquilo, tem que estar sentado no banco da faculdade ou da escola, e eles não estão ali confortáveis, né? Então, nós como mães, o que podemos fazer para esse autoconhecimento, essa maturidade que a gente chegou até aqui, né, TT, depois de bater muita cabeça, já fui muito julgada de que eu não sei dar limite para o meu filho, né, nós. Porque Quanto você... julgamento tem da sociedade com eles e com a gente, né? Exato. Quanto? Então, de tanto bater cabeça há 20 anos que meu filho tem, e de ser tão diferenciado e turbinado, né, em relação a algumas crianças, né, já é um número muito grande de TDAH diagnosticado. E aqui a gente não tem nem a especialidade para falar sobre diagnóstico. A gente está aqui para dizer sobre a nossa jornada materna com pessoas tão hiperfocadas, tão diferenciadas e turbinadas. Então, o meu convite é para ressignificar. É um transtorno? Ou ele é turbinado para fazer coisas que muitas pessoas não estão aqui nesse propósito, né? E ele é diferenciado? Ele é diferenciado. Ele é um cara, assim, muito determinado, e isso eu tenho muito orgulho dele, que ele é capaz de ter uma rotina, e isso é muito importante para que essa rotina venha trazer uma leveza para a vida dele. E às vezes parece assim uma loucura, mas ele acorda às 5 da manhã, para 5h30 sair de casa, para ir para academia, para treinar todos os dias, para voltar, tomar banho e ir para a faculdade, 7h30 da manhã. Então, assim, ele tem uma rotina que ele é hiper focado nisso. Isso é muito importante para ter o direcionamento, porque como, né, acontece um turbilhão na cabeça deles, se eles não têm isso, se perdem. Se perdem. Aí é uma confusão mental que vem. Então, a gente como mãe dá
essa logística e entender que isso poderia ser mais leve. Precisa todo dia fazer isso? Sábado e domingo também? Não, não precisa, mas se para ele é importante, então vamos apoiar nesse sentido, mas que temos também as nossas próprias necessidades, né? Para além das necessidades dele, nós como mães, como seres humanos, como poderia ser mais leve, né, prima? Pra gente. Leve primeiramente pra gente, porque se a gente não olhar pra gente em primeiro lugar, não trabalhar o autoconhecimento, a expansão de consciência, a gente não consegue lidar com eles, né? E eu coloquei uma enquete ontem a respeito do TDAH, e existem pessoas que não sabem o que é o TDAH. Então, assim, agora, mais recente, que tá vindo essa consciência do que é o TDAH, né? Outras visões, outras formas de olhar para isso, mas antigamente nem se sabia o que era isso. Hoje em dia ainda existem pessoas que não sabem, né? Então, para quem não sabe, é um transtorno, né, diagnosticado nessa realidade como transtorno, que são características incomuns que essas pessoas têm, que eu, a Renata e as pessoas da consciência escolhemos olhar de uma outra forma como superabilidades, né? Mas nessa realidade, muitas vezes é julgado como deficiência, né? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Diz que essas pessoas com essas características, elas se distraem. Mas por que elas se distraem? Porque acontece um monte de coisa ao mesmo tempo na cabeça delas. Na cabeça delas não existe passado, presente e futuro. É tudo junto ao mesmo tempo. Então acontece um monte de coisa na cabeça delas e elas não conseguem prestar atenção em uma coisa se elas não trabalharem como lidar com essas características. E a hiperatividade também é a agitação. A agitação constante, incessante, que nunca para. E a gente, se a gente não buscar esse conhecimento, né, existe um outro livro também, da Ana Beatriz, que são Mentes Inquietas. Eu já falei delas aqui, desse livro aqui também, e me trouxe muita clareza, sabe? Que fala sobre outros transtornos também que normalmente são associados. Então, tudo tem a ver com informação, né? Quanto mais informação e conhecimento sobre a gente busca, mais leve fica. Porque, assim, se a gente não buscar a informação de como lidar com isso, primeiramente a gente vai enlouquecer, sabe? A gente vai enlouquecer. Então, primeiro a leveza pra gente. Pra gente. Eu tenho TDAH. Fui diagnosticado na minha época, que eu era criança. Alguém sabia o que era TDAH? Sabia que existia TDAH? Não. Então, eu cresci sem nunca ter tido um tratamento. Não sou diagnosticada, mas eu reconheço em mim essas características. Então, né, muitas vezes a gente julga por não ter conhecimento. Antigamente, eu não tinha essa visão leve sobre o TDAH. Eu focava nos problemas, para mim era um problema, para mim era uma deficiência. E depois que eu fui buscando conhecimento, informação e consciência, eu consegui ver em mim também essas características. E o quanto, né, isso foi desafiador para você? Na escola, ser comparada, né, de não conseguir o mesmo rendimento, porque a sua mente estava inquieta, a sua mente estava hiperfocada em várias coisas, né? E quando precisava estar ali na escola, a agitação vinha do mesmo jeito, porque é o seu corpo te dizendo, né, dessa hiperatividade. Então, o meu filho foi diagnosticado ano passado, tem 1 ano, que ele está ainda tomando consciência dessas superabilidades dele, dessa potencialidade. Para ele foi uma surpresa, que tem o lado bom, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim. Então ele está lidando, e nós juntos, né, lidando com esse momento do acolher o diagnóstico e o que fazer daqui para frente para que isso se torne realmente algo bom, já que agora temos consciência do diagnóstico, que é importante, né? A TT reconhece hoje, porque ela tem maturidade, ela tem um filho que despertou isso nela, né? Então, o que eu posso fazer hoje pelo meu filho e por mim, né? E a gente está bem focando e trazendo isso, que hoje essa live é para a mãe, né? Então, o que a mãe Renata e a mãe TT
estão fazendo para tornar o seu dia mais leve, para poder acolhê-los nessa hiperatividade, né? Hoje a TT já foi fazer a yoga dela, eu já fui fazer o meu pilates, né? Então, quais as ferramentas que podemos nos apoiar, e esse caminho do autoconhecimento também, de trazer ferramentas que a gente vai acessando, né, ao longo dessa caminhada, para poder trazer também esses benefícios para esse convívio, né, harmônico, porque não é tranquilo. Estar vulnerável em demonstrar também para os nossos filhos que a gente tem questões. Porque nessa realidade, muito se fala que não se pode mostrar fraqueza para os filhos. Ah, eu tô triste, eu vou esconder no banheiro para eu chorar. Para o meu filho não ver que eu tô triste. Né? E na verdade, a gente tomando esse tipo de atitude, a gente não está empoderando eles. A gente está mostrando que a gente é um ser que a gente não é, né? Porque a gente tem questões, a gente tem limites e é muito importante a gente expressar isso para eles. O meu filho tem 7 anos e eu deixo muito claro para ele. Tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu quero chorar e falar, Brian, hoje eu não tô bem, me deixa quietinha, né? Que eu preciso de um tempo, eu preciso de respirar. E colocar também os limites, porque muitas vezes, né, eles precisam ser direcionados, porque muitas vezes eles não sabem o que eles estão fazendo. Né, eles não têm essa consciência. Então, às vezes, eles são agressivos, né? Eles batem de frente porque eles não aceitam ser mandados, né? Eles não aceitam ser mandados. Então, a gente achar uma linguagem para conversar com eles, para que pare de haver tanta reação. Porque eles são muito reagentes. Se você vira e fala assim, vai fazer isso, na mesma hora te devolve. Entendeu? E aí fica uma guerra o dia inteiro, por causa de qualquer coisa. Então, assim, hoje... eu busco dar opção para ele. Ou eu coloco 2 opções, olha, você pode fazer isso ou você pode fazer isso, o que você escolhe, e eu faço perguntas, né? Eu dou o direito de escolha para ele. Como seria a gente fazer assim agora? Como seria? E eu vou direcionando. E mesmo assim, existem momentos em que ele estoura. E é a gente se manter no eixo, o que é extremamente desafiador, nesses momentos em que eles estouram. Porque muitas vezes eles são agressivos, eles são abusivos, têm uma energia muito de abuso. E como a gente tem essa consciência, a gente fala, peraí, agora você tá me ferindo, né? E aí é olhar pra gente, qual é o seu limite? Qual é o seu limite? O que faz sentido pra você? Sabe? É importante essa questão de ter consciência do poder das perguntas, né? Não é todo dia que a gente, né, tá no eixo. Somos humanas, né? Para além da maternidade, temos todas as nossas questões, né? Internas e externas para lidar. Então, a questão que a TT trouxe de perguntas, né? Esses dias, acho que foi anteontem, ele falou lá, eu não tô bem porque nada dá certo, aquela, né? Aí eu falei, e o que te faria ficar mais leve hoje? O que te relaxaria hoje? Aí ele, só ficar quietinho no meu canto. Aí eu já entendi. Então, assim, ao invés de eu ficar, faz isso, faz aquilo, porque para eu relaxar, eu tenho os meus mecanismos. Né? Se ele, com 20 anos, já está me dizendo que ele precisa ficar quieto no canto dele, né? Então, esse canal aberto de diálogo que é importante. Né? E para estar centrado num ambiente, né? na nossa casa, para não entrar neste embate, né? Para não elevar a espiral do conflito. Tenho formação em mediação e conciliação, né? E sou Master Coach também, então o poder das perguntas, né? Sempre é isso, é trazer para essa questão da maternidade, que já não é fácil, e para lidar com seres tão infinitos, né? Como a gente diz, né, TT? Eu falo muito com o Brian, eu falo muito com ele, como você pode contribuir comigo? Tipo, na hora que ele tá, eu falo, como você pode contribuir comigo? Por favor. Porque isso dá um empoderamento para eles, né? Tipo, nossa, eu posso contribuir. Então... Sim. E essa questão do não aceitar regras, né? Mas a gente está vivendo em sociedade. Existe um regramento. Né? Você precisa fazer algumas coisas. E tem horário, por exemplo, tem horário para entrar na escola. E aí eles não querem. Parece uma luta diária. Entendeu? Exato.
Então, o quanto a gente precisa sempre estar respirando, né? E é isso que a gente faz na yoga, faz no Pilates, respira, respira. Então é um momento que a gente acha para gente se cuidar, para poder ser contribuição a eles, né? Então é muito importante isso, essas ferramentas que a gente vai trazendo para poder se autoapoiar, para poder também dar um direcionamento, né? Porque, eu não aceito regras, mas eu sou sua mãe, né? Eu Exato. já fiz uma caminhada, né? Você fez uma caminhada até chegar aqui. E a gente tem, né, a ideia do que seria bom e leve para eles. Mas esse embate é o que a gente vem propor aqui, essa reflexão, né, de empoderá-los, sim, porque eles são realmente turbinados, diferenciados, qual é o limite que a gente vai dizer, não, olha, daqui você não ultrapassa, né? Você não é o pai, nem o marido, você é o filho. Então, nesse olhar sistêmico, que eu também trago muito essa visão sistêmica, dentro desse sistema familiar, ele é o filho, ele é menor, né? Ele é menor que eu nesse sistema. Então, precisa haver um respeito. Então, como trazer esse respeito para uma pessoa que está muito além desta realidade, né? Ele está muito à nossa frente. E como trazer ele para cá? Olha, mas a gente vive nessa realidade de sociedade que existe regramento. Meu filho faz direito, então ele vai passar por isso. Ele está no primeiro ano. Vai passar por isso. Ele está estudando sobre regramentos, né? Existe toda uma ordem para vivermos nessa sociedade, né? E esse é o nosso grande desafio, né, prima? Eu acho que o maior desafio é exatamente esse. A gente, com a busca da consciência, a gente escolhe uma vida mais leve pra gente. Né, e que nem falam, quando você vê, não tem como desver. Então, se a gente acessou a consciência, não tem como desacessar. E aí a gente busca realmente uma vida diferente. E pra mim, assim, o maior desafio é realmente trazer essa visão de é possível uma vida mais leve e ao mesmo tempo ele entender que pode ser mais leve, mas que ele precisa respeitar, né? Porque eu trazendo isso pro Brian, ele não me respeita como mãe. E aí existem pessoas que conquistam respeito com medo, né? E não é uma escolha minha. Então é chegar na forma que vai ser a máxima contribuição. Como que eu posso mostrar para ele que é possível ser mais leve, é possível ter uma vida mais leve e ao mesmo tempo ele entender que ele precisa me respeitar como mãe. Ele precisa, sim, de cumprir certas regras. Porque senão a gente não vai conseguir viver aqui. Ele tem um horário para entrar na escola, tem um horário para poder sair, tem compromissos. Porque senão vai viver como? Né? Então, para mim, o maior desafio é esse. Chegar nesse meio termo, de poder mostrar para ele que é possível uma vida mais leve, que é a vida que eu escolho para mim hoje e que eu já estive em um outro espaço que eu não escolho voltar para ele, só que sim, precisam ter regras a se cumprir, precisa ter uma rotina, precisa de ter responsabilidade, né? Então, para mim é o maior desafio, porque a gente lida com questões próprias o tempo inteiro. Então, quantas questões que a gente está carregando, que a gente está curando, porque as nossas feridas, elas precisam ser curadas. Porque senão elas que determinam as nossas escolhas. Elas vão levar a gente para uma certa escolha porque elas existem. Né? Então, o quanto a gente precisa olhar para a gente, né? E na realidade, o quanto isso é visto como egoísmo. Nossa, meu filho é tudo para mim, eu mato e morro por ele. Não, eu sou tudo para mim. Eu sou tudo pra mim. Eu vou olhar pra mim primeiro. Então, se passou do meu limite, peraí, não interessa quem seja. Não vai passar desse limite. Não vai. Eu não aceito mais. E essa consciência do espelhamento, né, TT? Se a gente está seguindo um caminho de leveza, de autoconsciência, que eles olhem para a gente também e estejam, né, percebendo, poxa, a minha mãe, né, olha como ela fica bem fazendo a yoga dela, o pilates, né, no trabalho dela, né, a gente precisa ter isso. Então, o que a gente fez até esse momento, né? Estamos no mesmo numa mesma consciência, mas o meu filho é adulto, tem 20 anos, o seu tem 7 anos. Então, com os meus aprendizados, né? O meu aprendizado hoje
poxa, se tivesse acontecido o diagnóstico dele com 7 anos, como teria sido diferente? Como hoje ele não teria várias queixas de, né, não estar incluído, do não pertencimento e das dificuldades de relações sociais, né? Porque para eles é muito difícil parar para escutar, né? É muito difícil olhar com empatia para o outro. E todos esses desafios, né? E que a psicoterapia tem me ajudado, né? Que eu estou fazendo a terapia cognitiva comportamental há muitos anos, sei lá, uns 6 anos. E Ricardo também passou, aí agora já não quer mais. Então, assim, quando criança a gente leva e eles precisam fazer. Mas e agora? Ele está escolhendo não fazer. E isso é bom para ele? Não, mas aí eu estou agora nesse momento do espelhamento. Né? Eu não vou me descabelar. Mas olha, eu estou fazendo isso e isso da minha vida. Ele está olhando, ele está percebendo, ele mora comigo. Então, o que passou, a gente traz como aprendizado daqui para frente. Se ele tem um diagnóstico há 1 ano, como que daqui para frente ele vai lidar com isso e se auto. Acho que ele está num momento bem interessante de se auto-aceitar neste diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é importante, para ter, né, clareza. Por que que eu acho diferente? Por que que eu não consigo ficar sentado Uma nessa cadeira durante oportunidade, 4 né? horas? Quais as possibilidades? Né? Sim. E um momento bem interessante de se reconhecer, né? A gente tem essa parceria também nesse programa do Reconhecer, né, para renascer. Então, eles precisam ter esse apoio, né, da família, dos amigos. É muito importante que todos à volta, ao invés de julgar, tenham esse amor, né, de olhar para um ser que está funcionando, o cérebro funciona diferente, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Mas ele não vai ficar 4 horas sentado olhando e te escutando. Ou na faculdade, como todo mundo, a maioria fica, né? O livro do Então, Atlas, ele traz essa visão, sabe? Assim, quando fala, você ensinaria um peixe a subir numa árvore, é porque a gente tenta o tempo inteiro trazer eles e a gente para essa realidade, sendo que a gente não vive nesse espaço e eles não vivem nesse espaço. Então, assim, não é, na verdade, trazer eles para essa realidade, né? A gente entrar na realidade deles. Porque não vai funcionar, vai ser uma briga eterna. E esse negócio do autoconhecimento, da gente não entrar no espaço do erro. Porque muitas vezes a gente se culpa, né? E eles também. Ai, se tivesse feito assim, poderia ser diferente. O se passou, né? O que mais é possível daqui pra frente? É daqui pra frente. Sabe? É algo que eu mantenho muito na minha vida. É tipo, daqui pra frente. Quando eu me vejo presa em alguma questão que passou, é daqui pra frente. É daqui pra frente. Porque o que passou, passou. Né? E a nossa mente, o universo, ele entende vibração. Ele não entende se você tá tendo uma lembrança, uma memória ou um sentimento. Não. Ele entende vibração. E a gente só pode ter uma vibração por vez. A gente não pode ter uma vibração baixa e uma vibração alta ao mesmo tempo. Então, quando a gente se perceber num estado de vibração árida, né? Num estado árido, como seria a gente mudar essa vibração para algo fortalecedor? Então, o que eu posso fazer aqui agora para mudar essa vibração, né? Então, ter a consciência é muito importante para a gente não entrar nesses espaços. e sabe o que eu tenho feito, TT? Eu ganhei um aparelhinho, tipo uma Alexa lá da Google, e musicoterapia. Eu falo, ei Google, música calma para a hora do almoço, porque para não entrarmos em embate. Para, né, para a musicoterapia entrar, uso também a cromoterapia, boto uma luzinha, tal, porque acendo o incenso. Aí ele fala, lá vem você com as bruxarias. Não, não é bruxaria. É para manter essa energia, sabe? Eu falo do paseamento em casa, porque, né, eu vou lá fora, consigo pacificar nas audiências de conciliação um monte de gente, mas dentro da minha casa. Aqui é o nosso templo, aqui é o nosso espaço, né? Vamos preservar essa energia, esse ambiente de Vibração.
de harmonia, de vibração, né? Que a TT está trazendo. E assim, muitas pessoas são realmente ligadas no estudo, né? Eu tenho acompanhado o professor, não sei se você conhece, o professor Hélio Couto, e ele é um físico, é um professor. E ele fala de tudo isso, ele fala da vibração, e é física. Igual ele fala, não é esoterismo, não é religião, não é nada. É física, é estudo, né? Então, essa informação está em todos os lugares, nos esotéricos, nos espirituais e no estudo, no físico, né? Na física. Então, a gente não tem o que discutir, na verdade, mas muitas pessoas ainda se mantêm naquela guerra de vou ficar preso nas crenças limitantes dessa realidade. Em tudo que foi instalado dentro de mim, eu vou ficar preso nisso, porque às vezes é mais confortável você ficar no trauma e drama do que você buscar a expansão de consciência, porque não é leve, né? Não é leve você lidar com isso. Exatamente. Então, o que nós, mães, podemos fazer para nos auto-apoiar e apoiar nossos filhos nessa caminhada aí, porque não é simples para ninguém, né? De viver com todos esses regramentos, né? Que o Ricardo não quer assumir que é preciso. Quero fazer tudo do meu jeito. Eu quero fazer, né? Eu quero pegar meu carro a hora que eu quiser, ir para a faculdade a hora que eu quiser. Não, né? A rotina dele ele faz uma rotina para que funcione, para que ele não entre na confusão mental. E isso é super legal, né? De ver que ele está achando também mecanismos para que ele tenha uma vida mais leve. A rotina é importante, né? Então, para mim não é tão importante mais, porque eu já tenho 53 anos, né? Eu já passei por esse caminho dessa rotina tão pesada. Hoje eu me dou o direito de acordar e ouvir música e, de repente, hoje eu não estou a fim de fazer nada, não vou fazer pilates, vou ficar aqui deitada, lendo um livro. Posso, escolho. Né? Então, trazer essa consciência das escolhas, né, TT? A gente fala muito sobre isso também. E tem um post que eu adoro que é assim, mestre, né? Uma pessoa pergunta ao mestre, mestre, como eu faço para ter sabedoria? Faça boas escolhas. E como eu faço para fazer boas escolhas? As más escolhas vão te dizer. Então é isso. É um caminho de escolhas e a gente vai, né, batendo cabeça, sendo julgada, criticada, de que você não deu limite para o seu filho, olha aí. Exatamente. E isso das escolhas, da gente ter consciência da escolha, a gente quer mostrar pra eles, né? Só que assim, como mostrar? Porque tudo deles é assim, beleza, posso fazer escolha, então vou escolher o que eu quiser. E como trazer pra eles a consciência de, ok, você pode fazer escolhas, só que toda escolha tem uma consequência, né? Você pode fazer a escolha que você quiser, qualquer uma, mas escolhas têm consequência, né? Então, quanto mais consciência, mais escolhas conscientes, escolhas grandiosas a gente consegue, né? E aí, juntas, a gente criou um projeto, né? Que a gente não falou aqui pro pessoal, a gente até trouxe aqui na conversa, mas juntos a gente tá criando um projeto que chama Reconhecer, o ser, S-E-R, para renascer. Porque se reconhecendo, a gente renasce como a borboleta, que é o símbolo do nosso projeto, né? Que se transforma na lagarta se transforma em uma borboleta. Então, como o autoconhecimento pode ser contribuição para você criar uma vida diferente, uma vida mais grandiosa, sem julgamento, sem auto-julgamento, que é o que a gente mais tem, né? E juntas a gente pretende realmente focar nesse caminho, no caminho dos transtornos, de uma nova possibilidade, né? Exatamente, né? E o que eu falei, né? A TT falou, escreva para mim um relato para eu, né, postar antes da live. E foi tão bom escrever, então eu estou trazendo aqui essa ferramenta, né, tão simples e tão poderosa de colocar no papel sobre a minha vulnerabilidade como mãe, né, do Ricardo e essa escolha que ele fez. Ele me escolheu para ser mãe dele, então eu dou conta, né? No nosso caminho de evolução, ele vai aprender comigo e eu vou aprender com ele e a gente vai juntos caminhar
aí, né? Se ele me escolheu, porque eu sou a mãe certa, né? A gente não gosta nem de trazer esse termo é certo ou errado, porque, né, é um ponto de vista fixo. É, eu sou a mãe certa para ele, porque ele me escolheu. Então eu estou aqui, né, trazendo a minha vulnerabilidade de que já bati tanta cabeça com esse, com esse serzinho infinito e hoje estou aqui, aprendendo a lidar com todas essas potencialidades que ele traz, né, de coisas que nem eu mesma, eu era uma pessoa bem determinada assim também na fase de faculdade, de estudar para concurso e fui conquistando, né, meus lugares aqui no mundo e também com essa determinação que ele tem, isso me traz muito orgulho dele, porque mesmo com todas as dificuldades e desafios, né, que ele, além de tudo, ele era um ano adiantado na escola e quando ele entrou com 2 anos, ele entrou numa turminha que os meninos já tinham 3 anos e até ele repetir no segundo ano do ensino médio, ele teve que lidar com isso. Poxa, eu sou menor que todo mundo. Então, essa questão da autoestima também, a gente trabalhar isso, né, neles, de que eles podem, né, se encontrarem nesse lugar de elevar a autoestima, porque eles têm pontos muito positivos para eles conquistarem também, né, todo esse lugar que eles precisam conquistar aí É, no mundo, mas sem entrar no embate, no lugar do embate, né, com a gente, com os colegas, com a família, né, trazer a família para essa consciência, eu acho importante, TT, porque, né, eles estão lidando ali com esse ambiente, né, é o primeiro É muito lugar que eles desafiador tiveram quando para a família não compreende. Assim, realmente tem muitos que escolhem não compreender, e aí a gente não tem o que fazer, né? Eu tento trazer a consciência pro Braia, né? Porque não tem como a gente escolher pelo outro. Então, muitas vezes o outro não vai entender e é trazer a consciência para, olha, ele não vai mudar o jeito dele. Então, como seria você aprender a lidar com ele? Né? E assim, exatamente por eles não terem essa consciência das habilidades deles, eles muitas vezes ficam se auto-recriminando mesmo. Porque o Brian fala pra mim direto, por que eu não sou normal? Né? Então, o que é ser normal? O que é ser normal? Tudo depende do ponto de vista, né? Então, assim, algumas coisas que eles têm habilidades, eles não conseguem muitas vezes, é uma das características que a maioria tem, tá só como coisa. Por exemplo, o Braia, ele às vezes mexe no celular, tá com a televisão ligada e tá fazendo para casa e tá tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente quer trazer para essa realidade de tipo, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Isso você mata a criança e mata a sua sanidade mental. Tudo junto, né? Vai os dois pro fundo do poço. Então, assim, buscar também por profissionais à sua volta que têm conhecimento. Né? Na semana passada eu fiz uma live com a psicóloga do Braia e a gente falou muito sobre isso, de buscar profissionais que têm conhecimento sobre transtornos. Por exemplo, na escola, né? Hoje ele está em uma escola que a própria professora já falou para mim assim, eu sei que ele não vai estudar em casa para prova. Eu sei que não adianta você tentar pôr ele para estudar, porque eu vou ficar louca, enlouquecida, porque ele não vai estudar. E ele chega lá na sala sem estudar e tira 9, 8 numa prova valendo 10. Entendeu? Então, Aham, assim, ela tem esse conhecimento. Então, ela sim. já vira pra mim. Agora, se você põe a criança numa escola que é engessada, que tem as regras dela, pronto e acabou, e todo mundo tem que ser igual, todo mundo que se adapte, não vai ser contribuição. Porque a escola vai cobrar uma coisa que pra criança não é leve, pra você não é leve, e você tem que fazer. Então, assim, né, buscar também. Quanto mais informação a gente tem, mais escolhas conscientes a gente consegue fazer. Porque se a gente tem profissionais com a gente, caminhando junto com a gente, que tem essa consciência, também é Aham. uma forma de ser muito mais leve. Sim, e você como mãe, TT, como se sente sendo desafiada a cada dia a buscar esses especialistas, né, e profissionais? Como você se sente nesse lugar de mãe?
Então, eu já, igual eu falei, já estive num espaço em que eu focava nos problemas e pra mim era uma deficiência. E hoje, de verdade, assim, eu lido com muito mais leveza, muito mais leveza. Eu tenho as minhas ferramentas, né? Então, em algum momento em que. Porque muitas vezes ele me culpa por tudo, me culpa por tudo. Ele perdeu o joguinho, a culpa é minha, entendeu? Ele não sabe, a culpa é minha. E aí, muitas vezes, se você não tá na consciência, você, estourou o vulcão, né? Então, assim, eu vou aprendendo, em primeiro lugar, a lidar com os meus sentimentos. O que que eu sinto? E aí, eu reconhecendo os meus sentimentos, antes do vulcão explodir, eu já consigo trazer uma ferramenta que vai me trazer mais pra consciência. Então, muitas vezes eu tô ali em silêncio do lado dele, e se a gente se preocupar com o julgamento das pessoas, a criança tá ali aos berros com você no meio da rua, e você está em silêncio ao lado dela, né? Você está sendo permissiva, você não coloca limite no seu filho. Mas quando você não liga mais para isso, né? Foda-se o que os outros vão pensar. Você realmente, tipo, você busca o que faz sentido para você. Às vezes eu tô em silêncio, ele fazendo um monte de ferramenta energética e verdadeiramente funciona, sabe? Verdadeiramente funciona. Porque se eu não estou ali reagindo com ele o tempo inteiro, eu vou, converso com ele. Não funcionou, ele tá reagente, ok, vou fazer as minhas ferramentas, vou ficar em silêncio. Então é assim que eu tenho lidado, né? Eu tenho buscado realmente consumir no decorrer do meu dia conteúdos que me trazem para consciência, que vão alimentar esses pensamentos, essas perguntas, essas ferramentas fortalecedoras. Para no momento que eu tiver com ele, eu estar fortalecida. Porque se a gente passa um dia inteiro de coisas pesadas, a gente vai chegar perto do filho e é nele mesmo que a gente vai explodir. Porque a gente já está num estado ali que a gente está no limite, né? Então eu busco me fortalecer durante o dia pra no momento que eu tiver com ele, igual, tipo, eu sei que ele gosta de ficar quieto, gosta de ficar lá vendo o desenho dele, gosta de chegar em casa, eu não fico naquele desesperado, ele ficou o dia inteiro na escola, vai chegar em casa, eu quero fazer coisa com ele. Não, eu deixo ele lá. Eu aproveito o meu tempo pra fazer coisas pra mim também, né? Porque antigamente o meu tempo funcionava no tempo dele. Então, assim, eu levava ele pra fazer um monte de coisa, chegou da escola, fazia mais nada. Eu vivia ali pra ele, sabe? E hoje em dia eu não tenho essa visão mais. Eu aproveito da melhor forma possível. Vai ter dia que eu busco muitas vezes fazer coisas com ele. Eu já identifiquei que ele gosta de cinema. Ele adora cinema, por incrível que pareça. Nem sempre ele vai ficar quietinho no cinema. Às vezes ele vai falar pra caramba, vai querer pular. Mas ele gosta de cinema, ele assiste filme. Então, às vezes eu pego o final de semana, que é o dia que ele tá em casa o tempo inteiro, vamos no cinema. Tem vezes que a gente assiste 2 filmes num dia, sabe? Então, buscar possibilidades para lidar com aquilo. Porque Do que mantém se a gente eles fica trancado, numa né? energia mais serena, né? Porque não adianta querer, né, que eles entrem nesse lugar, neste momento, de ser Buda Zen, né? Não vai ser. Né? A mente deles está... E aí, eu acho que é esse desafio, né, TT, que a gente tem como mãe, nessa função que temos, de trazer as ferramentas que a gente está usando para a gente e para não bombardeá-los também de perguntas, porque a pergunta é no limite também deles, né? Tem horas que o Ricardo fala assim para mim, você não vai parar de fazer pergunta, não? Ele, cara, Eles não gostam de ser você questionados, né? pergunta demais. Então, achar esse limite, né? Achar esse... e cada dia é um aprendizado, né? Eu gostei muito daquilo que você me disse outro dia, que às vezes eu quero que ele vá tomar banho, aí eu peço 1, 2, 3, aí ele não vai, eu fico imaginando ele levantar, ir pro banho, e aí daí a pouco ele vai. Então, acho que Que é dá super certo. legal isso, e eu tenho também agora feito isso. Eu estou lá, faço um almoço bem saudável, né? Porque ele é todo, né, malhador e tal, treino. Aí eu acho que ele vai querer ter um almocinho, né? Meio-dia e pouco e tal. Eu quero, então eu faço. Quando ele não quer, ele senta, olha pro prato, come metade, fala, vou guardar. Não falo nada. Não falo nada. Vou falar, ai, porque eu fiz o almoço, ai, porque você não dá valor. Sair desse espaço já de... Quando a gente se prende com coisas dessa realidade, que se você for avaliar, não são significativas, né? Muito pelo contrário. Então, né, a gente perceber o que é significativo, né? O que eu vou levar minha energia, vou dar significância de verdade, vai criar mais isso aqui? Então, tem muitas coisas que a gente pode
né? Pode escolher diferente, principalmente pela nossa sanidade, pela nossa leveza. Né? E automaticamente isso influencia neles. Porque se a gente tá o tempo inteiro interessante, estressado, nervoso, eles ficam também. Porque eles são seres telepáticos. Eles captam. Muitas vezes eles reproduzem como pessoas próximas a eles estão agindo para tentar curar essas pessoas. Né? Então, no livro do Access, eles trazem isso, de tipo, virar para eles e perguntar quem você tá tentando curar com essa atitude. E é muito, assim, pra mim tem funcionado bastante. Às vezes o Brian tá, né, eu só olho pra ele, quem você tá tentando curar com essa atitude? Muitas vezes eles vão rebater, você tá louca? Ai, que pergunta idiota. Mas você vai ver que vai... Você tá doida fazer uma pergunta dessa. E é legal porque isso desliga a mente deles também, né? Tipo, peraí, que louca, calma. Então, é interessante também isso que você trouxe do cinema, né? Que é levar para um ambiente que ele se sinta bem, que se sinta confortável, né? E que ele possa exercitar esse momento de, pô, eu tô no cinema, não posso ficar levantando toda hora, vou perder as cenas do filme. Então, né, a gente como mãe ter essa consciência do que vai ser contribuição para eles, né? Então é papo aqui para mais de metro, né? Como diz aí em Minas. Quer dizer, tentar em Belo Horizonte, eu estou em Brasília. E flexibilidade sempre também, né? E o quanto isso traz leveza pra gente, a gente estar flexível. Por exemplo, outro dia eu levei ele do cinema e o dente dele caiu no meio da sessão. E eu vi que ele tava quietinho, né? Aí eu virei e falei, você quer ir embora? E ele, quero. Sabe? Então, assim, se fosse no mental, nossa, eu gastei não sei quanto de ingresso, a gente vai ficar aqui até o final do filme. Não interessa, é só um dente. Mas não, sabe? E aí eles vão percebendo que eles podem ter segurança com a gente, né? Porque a gente não tá preso, é flexível. Ok, aconteceu alguma coisa. Como a gente vai se sentir mais leve aqui, né? Sim. Perceber, né, essas necessidades. Então, eu acho minha maior dificuldade hoje com meu filho adulto é abrir o canal de diálogo, porque ele está sempre querendo ficar reservado no quarto, fazendo as coisas dele. Como saber se ele está precisando, né, de algo, trocar uma ideia e tal? É um desafio a cada dia, porque eles oscilam muito, né? E Muito. tem um livro que chama Picos e Vales. Nossa, a minha vida é picos e vales morando com ele. Então, é manter, assim, não, tá tudo bem, mas assim, é desafiador, assim, querer, às vezes, ter alguém para conversar em casa, ele tá ali, mas ele não vai conversar. Então, chama sua prima, faz uma videochamada com seu namorado, com sua amiga, porque ele não está disponível ali porque ele está no momento dele e saber respeitar. Então, Tete, eu acho que é isso. Que a gente sempre fala, poxa, não me respeita como mãe e tal. Então, respeitá-los também nessa individualidade, nessa reserva que eles querem, para a gente poder ter essa harmonia em casa, né? E buscar Por exemplo, também... algo que eles não sabem lidar muito com surpresas, né? Então eu aprendi, por exemplo, vai avisando o tempo inteiro. Olha, eu vou fazer isso, tá? Por exemplo, ele não quer conversar. Olha, eu tô lá no quarto, tô fazendo tal coisa. Se você precisar de mim, você vai lá e me chama, tá bom? Então, assim, você se coloca à disposição, mas você vai fazer as suas coisas, vai respeitar o tempo dele. É assim que eu faço com o Brian. Eu sei que ele vai chegar, ele vai ir pra televisão, porque ele já ficou o dia inteiro lá na escola. Então eu viro e falo, olha, Brian, fica aí na sua televisão, eu vou estar lá dentro, vou estar fazendo curso, vou estar fazendo qualquer qualquer coisa você vai lá e me chama, tá bom? Se você sentir fome, você me fala que eu faço alguma coisa. Então eu deixo avisado. Quando a gente tá no ônibus indo pra escola, eu falo, olha, Brian, daqui 2 pontos a gente vai descer, tá bom? E aí, ó, um ponto antes eu vou te avisar. Então eu vou sempre mantendo informado. E mesmo assim tem hora que porque ele tá tão focado em alguma coisa que ele não vai te dar a atenção que você tá falando. Mas a minha parte, eu tô fazendo, sabe? E aí na hora que ele estoura, eu falo, olha, mas eu te avisei, né? Eu tava te informando o tempo inteiro. Agora, me dá uma solução. Qual é a solução para isso? Igual hoje aconteceu, né? Na hora que a gente teve que descer lá do ônibus e eu fui avisando. Aí chegou, ele começou a gritar na rua, não sei o quê, porque ele não quer. Aí eu falei, olha, eu te avisei. Qual que é a solução, então? Me dá a solução para isso.
Né? Porque se ele tá Joga te para questionando ele. alguma coisa, É importante isso, de deixar com ele o que é dele, né? é, E você estava ali no seu papel, eu vou levar para a escola, vou pegar o ônibus, vou avisar que eu vou descer. Você fez o que é seu. Você ficou com o que é seu e ele fica com o que é dele. Então, isso também é super importante, de ter essa permissão, né? De, não, eu fiz a minha parte. Né? Com o Ricardo adulto é muito mais desafiador, porque né, ele vai me levar no trabalho, ele está com o carro, vai me levar no trabalho. Que desafio é daqui até lá, dá 5 quilômetros, de chegar num lugar de serenidade dentro do carro. Ele quer ouvir a música dele, eu quero ouvir a minha música. Então vamos negociar? Ou fica sem música. Vou ficar calado, então, daqui até lá. São desafios diferentes, né? Mas todo dia é um desafio. Então, eu não tenho a fórmula mágica para te passar, né? Porque ele já é um adulto de 20 anos, o seu tem 7 anos. Ah, o que você acertou, Renata, até aqui? Cara, nem sei o que eu acertei, porque é tanta bateção de cabeça, é tanto julgamento de, olha, se você tivesse feito isso, tá, mas não fiz. Não sabia mas que aí ele como tinha seria TDAH. você É, fazer um exercício e anotar o que você acertou? Porque quando você pegar para pôr no papel, você vai ver o quanto você fez. Porque muitas sim, vezes a gente não reconhece é, o quanto a gente faz. E é importante isso pra gente, o reconhecimento, né? O reconhecimento do que a gente faz, da nossa evolução. Por exemplo, a Renata de 5 anos atrás. Olha para trás e reconheça os passos que você já deu, é. né? O quanto isso é importante. Porque senão a gente fica preso, né, a nossa mente. Ela tem essa mania de dar essa voltinha na gente. Eu Então, reconheço que eu deixei, eu respeitei que ele tivesse um espaço para fazer escolhas. Ah, eu quero morar em Brasília. Ah, agora eu quero morar no Rio. Agora eu quero voltar para Brasília. Agora eu quero trocar de curso. Agora eu quero tirar a carteira. Então, eu fui respeitando as necessidades dele e as escolhas, né? Então, as escolhas, né, as más escolhas para ele também são ensinamentos, como são para gente, né? Então, não tenho a fórmula mágica para te dar, só sei que estamos juntos aí para esse desafio, né? Que nos foi presenteado, porque são seres infinitos, né? E estão aqui para contribuir com a nossa jornada de evolução. Parece um papo super zen, mas hoje eu reconheço que eu tenho consciência disso, de que eu sou a mãe certa para ele, porque eu cheguei nesse lugar de serenidade, porque há 10 anos atrás, quando eu levei ele para uma psicóloga e eu falei assim, olha, às vezes eu penso, como que eu posso ter gerado um ser que hoje me trata dessa forma, que me desrespeita, que não fala direito comigo, que só grita, né? Renata, o comportamento dele não é ele. Então eu consegui separar. Essa frase eu nunca esqueci. Ele tinha 13 anos, foi há 7 anos atrás. E a psicóloga dele me falou: o comportamento dele não é ele. E não é mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, mas, ó, conviver com ele é estar sempre é uma montanha na, russa, né? Eu em falo que é uma alto montanha mar. russa. Assim. Mas a gente conscientes aqui, atentas, né? Sempre às necessidades nossas e deles também. E quando a gente tem pessoas que vivem a mesma situação que a gente, né, é muito importante, porque uma segura a mão da outra e traz para consciência. Eu falo assim que depois que eu vim para consciência, né, a minha vida, as pessoas perto de mim mudaram. Mudaram. Antigamente, quando era do trauma e drama, as pessoas que tinham perto de mim era para alimentar minha reclamação. Então Sim, eu passava o dia inteiro no celular, às vezes, reclamando com as pessoas, sabe? Hoje em dia, não. Se eu tô assim, em um espaço, eu sempre vou buscar alguém, né, que eu sei que vai contribuir pra mim. Eu falo, nossa, eu tô tão interessante hoje. E aí as minhas amigas, elas viram e falam assim, como eu posso contribuir com você? Elas não querem nem saber o que tá acontecendo. Se eu tiver a fim de falar, eu vou falar. Mas elas viram e falam, como eu posso contribuir com você? Né? Às vezes eu moro em Goiânia, em BH, às vezes eu tô falando, vem cá que eu vou correr umas barras em você. As barras de arte fez um processo corporal e assim me ajuda muito, porque realmente muda o meu nível de pensamento, né? A minha qualidade de pensamento. Então, às vezes, eu largo tudo e só vou, recebo barras, pronto. Já contribuiu comigo, sabe? Então, assim, realmente você mudar a sua forma de viver, você muda as pessoas em sua volta sim. e tudo muda. Então, assim, quando a gente tem pessoas que vivem a mesma coisa que a gente,
é muita contribuição, porque segura a nossa mão, sabe? Segura a nossa mão. Então, às vezes, a gente tá no espaço de lamentação, de trauma e drama, aí eu vou numa amiga minha, reclamo, reclamo, aí eu falo que eu vou fazer alguma coisa, ela, é uma escolha. Se você escolher fazer, não vai passar a mão na nossa cabeça. Não vai, é muito diferente, É, sabe? E assim, eu olho pra trás e eu só tenho gratidão, porque quanto tempo na minha vida eu fiz escolhas interessantes em que eu ficava nesse espaço de vibração muito baixo, sabe? E hoje, assim, eu me permito, sim, sentir. Às vezes ter um sentimento que não é de fortalecimento, mas rapidamente ele sai da minha vida. Porque eu não permito que ele domine a minha vida, né? Então, buscar a consciência, buscar estar perto de pessoas que vibram aonde você escolhe vibrar é muito importante, né? Então, o que verdadeiramente você escolhe? Onde eu posso buscar contribuição aqui para mim, né? isso. Então, quando você diz assim, ah, Renata de 5 anos atrás, né, que nem existe mais, né? Eu nem reconheço aquela Renata. Então, É, né? é, hoje que a gente, né, vem buscando todo esse apoio e de pessoas que estão vibrando nessa consciência de que tudo é contribuição, né? Por isso que eu falo que somos a mãe certa para eles, porque a gente está buscando. Se, quem sabe, se a gente não tivesse esses filhos, estaríamos lá numa zona de conforto, de desconforto, sem buscar evolução, né? Sem buscar autoconhecimento. Então, o quanto é importante, né, estar atenta a quais os especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, né, de energia, é, psicopedagogos e pessoas que podem nos apoiar nesse caminho, né, para tornar a vida, né, do Brian, do Ricardo mais leve e as nossas também. Então, esse convite é essa reflexão, assim, de vamos empoderá-los a serem quem eles realmente são, porque eles são seres muito, muito interessantes, né, para que a gente conviva e estamos juntas aqui para, né, com esse programa, esse projeto que está nascendo aí do Reconhecer, que é reconhecê-los como quem são e também nos respeitarmos e reconhecermos que temos limitações para lidar com tudo isso, né? Mas estamos buscando, somos buscadores incansáveis e estaremos aqui daqui 10 anos falando, porque agora ele tem 30 anos, o Brian tem 17 né, e estaremos ainda sendo desafiadas. A gente Mas que bom. percebeu o que se requer, né? A gente percebeu o que se requer, porque muitas vezes a gente tenta proteger demais. E às vezes o que se requer é que eles passem por desafios, porque é os desafios que nos levam a escolhas mais conscientes. Se a gente não passa por desafio, a gente não pode escolher diferente, né? Então é passando desafios que a gente faz escolhas diferentes. Então, muitas vezes a gente, nosso instinto, né, quer proteger. Você vê que vai cair, já falou 1, 2, 3 vezes, aí você segura, ele briga com você porque você segurou ele. Então, como seria deixar cair? Né? Como seria deixar cair? Isso não te torna uma coisa ruim. Mas você está permitindo que eles passem por dentro. Porque essa sua fala grandiosa, né? A TT de 5 anos atrás já pegaria pelo braço e tal. Olha quanta consciência você vem, né, acumulando para trazer uma convivência mais harmônica com o Brian. Então, está de parabéns pela sua caminhada, por aceitar toda esse apoio, né, de todos esses especialistas à sua volta que estão te dando todo esse suporte. E que bom que estamos juntas na mesma família e no mesmo projeto. Sim, eu sou muito feliz e grata por tudo que a gente vem de um caminho faz um tempo, né? A gente não era conectado, olha como tudo muda, né? Da mesma família, do mesmo sangue, a gente foi se conectando de acordo com as escolhas em comum que a gente foi fazendo, né? E o quanto a gente é muito conectada hoje, a gente tem muitas coisas em comuns, muitas vivências, momentos em comum, e o quanto juntas a gente pode criar algo que separadas não podemos, Não. né? E é uma frase clássica assim do meu namorado, ele fala: ninguém faz nada sozinho. E não faz.
As escolhas, sim, mas Sim. as escolhas dependem também do que a gente está agregando, de Tem criações pessoas que a gente e só vai fazer realmente ferramentas. em conjunto. Sim, Sozinho não vai, né? Porque somos duas pessoas diferentes que podem agregar de formas diferentes. Porém, em conjunto a gente cria algo único, né? é, E é isso que a gente vem buscando. Assim, a gente escolhe pegar todo o nosso conhecimento, toda a nossa vivência e criar algo para ser a máxima contribuição para todo mundo que escolher receber dessa contribuição, né? Eu exato. sou muito feliz e grata por tudo, por todo o nosso caminho, por você, pela sua existência. Também, prima, gratidão pelo convite. Foi ótimo escrever ontem. Me trouxe um alívio, assim, parece que eu soltei para o universo toda a culpa e responsabilidade de ter que dar conta de tudo, mas eu escrevendo eu consegui liberar isso e, né, porque somos separadas e temos nossos desafios de ser mães separadas, né, e termos esses serzinhos aí que nos escolheram. Então, também sou muito feliz e grata, porque quando a TT nasceu eu já tinha 19 anos, né, e já era uma adulta cheia de escolhas aí e aprendizados, e hoje estamos juntas aqui para contribuir, para que, quem sabe, outras mães também se agreguem e outros pais e mães, né, e familiares se agreguem aqui no nosso projeto. E teremos Inclusive, muitas assim, vitórias. profissionais que escolherem também, né, ter essa nova visão, acessar essa nova possibilidade de como lidar com esses seres super habilidosos, os X-Men, né, que a gente chama. É, Então, a gente também escolhe, porque quanto mais profissionais, principalmente da educação, vem para mim, quanto mais profissionais buscando essa forma leve de lidar com esses seres, mais grandioso nosso planeta vai se tornar, né? exato. Porque eles vão ter aquela base. E eles estão aí aos milhares, cada vez mais. Todo mundo que você fala sobre TDAH tem um irmão, um primo, um tio, um colega que tem, né? Então, E assim, quanto mais ainda não tem consciência, né? De que são exato, e de que estão, é, né? exatamente. Então, que sejamos máxima contribuição, já temos, e que bom trocar Gratidão a toda todo mundo que essa participou ideia também, com né? você. Teve Obrigada. muitas pessoas aqui que participaram. Gratidão a todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir, porque a live vai ficar gravada. Sim, Vou colocar no feed, te coloco como colaboradora e tá. também já vai Uhum. pro seu. Ah, e E detalhe, voltei depois de 14 meses de detox, sem Instagram, né? Porque parece até um ser de outro planeta. Eu escolhi ano passado não baixar no meu novo celular o Instagram e sobrevivi 14 meses. E por um tema tão nobre, né, e tão valioso para nós duas, eu resolvi voltar e fazer desse Instagram algo que seja valoroso e que seja muita contribuição para mim, para você e para todos que escolherem também, todos e uma todas. ferramenta de criação, né? Sim, Porque o Instagram, se a gente souber como utilizá-lo, é uma grande ferramenta de criação, de disseminação de sim. conhecimento, informação, né? E eu, como E uma o que mais disseminadora da cultura de paz, né, tenho uma ferramenta que, se usada com esse olhar, vai alcançar muito mais pessoas, né, do que eu alcanço todos os dias no meu trabalho, na minha vida. quanto presente podemos ter para o universo, né? Exatamente. Então, prima, foi ótimo. Amanhã eu também vou fazer uma outra live com uma terapeuta também e a gente vai falar sobre Ai, isso, que legal. sobre o Vou. olhar para si, né? O se cuidar para poder cuidar, né? Então a gente vai trazer esse tema também. Eu tenho trago várias lives nesse tema, já tem algumas salvas no meu feed. E quem escolher, quem não souber o que é o TDAH também, né? Pode chamar eu, a Renata, a gente tá aqui para poder contribuir e aguardem que em breve a gente vai divulgar mais desse projeto lindo que está nascendo. E é isso. Ótima quinta para todo mundo. Ótima quinta para você, prima. Gratidão mais Beijo, uma vez. prima. Ótimo dia. Amanhã estarei lá para te prestigiar novamente. Beijo. Gratidão. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada.